Eu vim para Beltrão em 1952, já médico no Rio Grande desde 1946. Trabalhando em Erechim, região colonial do Rio Grande do Sul, nesse período de 46 a 52. Erechim era um município que tinha uma agricultura de boa qualidade e era conhecida como a capital do trigo. Trigo plantado na mão, colhido na foicinha, porque as terras de Erechim, na sua grande maioria, não se prestavam à mecanização. E naquela oportunidade, no meio do século, 1950, não se falava e não se pensava ainda na implantação de um processo agrícola através de máquinas. O operário era o próprio agricultor e o operário eram os seus filhos. Erechim, capital do trigo, já sofrendo, como toda a região norte do Rio Grande do Sul, as consequências de uma explosão demográfica em que a terra se tornou insuficiente para o número de braços para trabalhar. A colonização foi feita através da imigração de agricultores italianos, alemães, poloneses, russos, enfim, portugueses, e que vieram depois da Guerra de 17 para fugir da Europa, da fome que se avizinhava de um lado e do grande receio de uma nova guerra. O governo oficializou a imigração e assumiu a colonização. E delegou a muitas companhias de terra, naquela oportunidade, as obrigações da colonização. E Erechim foi colonizado desta maneira. Italianos numa área, poloneses noutra, alemães em alguma área, todos eles oriundos da Europa, ou netos ou filhos de europeus que teriam imigrado mais cedo. Então a família se tornou grande e a propriedade se tornou pequena. Terras quebradas, às margens do Uruguai, terras de difícil acesso. Contava-se a história até que o milho eles plantavam com bodoque e colhiam a laço, porque a serra era tão grande que eles não podiam subir. Mas mesmo com essas dificuldades, o agricultor de Erechim e arredores era um agricultor que produzia uma grande quantidade de grãos, principalmente trigo, milho e feijão. Tinha uma suinicultura bastante avançada, bastante desenvolvida. Mas, acima de tudo, havia o excesso de morador, o excesso de agricultor. Começaram a aparecer os primeiros movimentos em Erechim para vir para o Paraná. Uma parte excedente de gaúchos já tinham vindo para Santa Catarina, fizeram Chapecó, Xaxim, Xanxerê, fizeram o oeste do Paraná e já voltavam os seus olhos apetitosos para as terras roxas do Paraná. E ele, agricultor por natureza, sabendo fazer tão somente agricultura, com tradição histórica de agricultura, com cultura de agricultores, naturalmente que estas terras do Paraná representavam para eles uma dádiva dada por Deus. E se falava nas terras do Paraná. Nesse meio tempo, em 44, 42, 46, não me recordo bem a data, Getúlio, então ditador no Brasil, planejou e implantou as chamadas colônias agrícolas. Ao longo das fronteiras do Brasil, com as fronteiras de países vizinhos, com a intenção, aliás, sábia, de estadista, de fazer uma fronteira política de gente e não de tratados, que se poderiam sempre, como estavam sendo sempre, agredidos pelo apetite de países estrangeiros. Teve a nossa própria região, teve um problema sério internacional
que foi resolvido na Corte de Haia, e o presidente dos Estados Unidos, Cleveland, foi o grande árbitro dessa decisão favorável ao Brasil. A Argentina achava que o Rio Santo Antônio, que era o limite político pelos tratados internacionais, a Argentina simplesmente achava que o Rio Santo Antônio não era o Santo Antônio, era o Rio Iguaçu, e que um limite pelo Tratado de Tordesilhas levava a fronteira até o Iguaçu. Ela achava que esse território todo da Gleba Missões, onde está hoje o sudoeste do Paraná, diplomaticamente e politicamente deveria pertencer à Argentina. Houve um litígio internacional, Cleveland decidiu a favor do Brasil, e o Brasil agradeceu a ele, dando o nome de uma cidade nessa região, de Clevelândia. Portanto, havia um exemplo histórico de que países vizinhos, principalmente a Argentina, que sempre lutou com o Brasil pela liderança na América do Sul, tinha talvez o olhar mais aguçado, mais penetrante, querendo aumentar sua área física com terras aqui dessa região de alta qualidade de terra como nós tínhamos. Portanto, nós tínhamos um exemplo no passado, que se nós continuássemos com fronteiras frias de rios, montanhas ou fronteira seca, poderia haver novo problema e ninguém saberia dar qualquer palpite sobre as consequências desse problema. Mas se nós tivéssemos uma fronteira viva de agricultores até os limites programados pelos tratados antigos, essa terra jamais seria invadida pelos países vizinhos. Getúlio, assim pensando, ele criou as colônias agrícolas. E criou em Francisco Beltrão, na chamada Gleba Missões, a colônia agrícola nacional General Osório. Como criou tantas outras por esse Brasil afora. Mas é interessante. Talvez tenha sido unicamente a colônia agrícola General Osório que progrediu. E progrediu por quê? Porque o governo soube oferecer terra, primeiro, de primeira qualidade. Segundo, dar garantias à propriedade da terra. Compromisso esse que mais tarde o governo não comprometeu, não assumiu, mas oferecia ao novo agricultor, principalmente aquele soldado, filhos de agricultores da região colonial do Rio Grande do Sul, que ao sair do quartel, quando dava baixa, ele recebia uma propaganda, um boletim, onde dizia que o governo convidava o recruta que estava saindo do quartel, filhos de agricultores, onde ele tinha conhecido mais o Brasil durante o serviço militar, onde muitas vezes ele foi alfabetizado e tenha melhorado as suas condições de cidadão. Nessa mesma oportunidade, na hora da baixa, ele recebeu um convite do governo. Vá para a Gleba Missões. Lá o governo vai lhe dar terra, vai lhe dar assistência à saúde, vai lhe dar semente, vai lhe dar casa, vai lhe dar remédio, vai lhe dar assistência à agricultura, vai lhe dar estrada, vai lhe dar escola. Ora, no Rio Grande que ele não tinha nada disso a não ser as suas próprias custas, já sobrando o seu trabalho na família numerosa. O que ele fez? O jovem deixou o Rio Grande e veio para a colônia agrícola, onde era fichado, era recebido, submetia-se a um exame médico e recebia uma terra que ele, antes de receber, ele ia conhecer a terra e ver se esta terra lhe era a terra que lhe tinham prometido. O agricultor que fundou Francisco Beltrão através da Cango, talvez tenha sido o agricultor, de um lado, o mais consciente e o mais preparado. De outro lado, o que foi melhor recebido na oportunidade. Eu tenho dito muitas vezes, e repito aqui, na oportunidade da colonização da Gleba Missões, o governo executou, pelo menos pela metade, um tipo de reforma agrária
que serviria de modelo até hoje para nós. Porque o que é o agricultor hoje, o sem terra de hoje? Que é aquilo que o governo deu ao agricultor novo que veio para Francisco Beltrão. Ele veio, se fixou, trabalhou, constituiu família, trabalhou a terra e transformou em pouco tempo, através do trabalho braçal, porque não havia motosserra, não havia trator, não havia inseticida, não havia herbicida. Numa agricultura mais pura, mais completa, não de tanta agressão à terra e ao homem, se implantou aqui uma agricultura modelo da agricultura que os nossos antigos agricultores do Rio Grande, vindos da Europa, tinham implantado no Rio Grande. E o Rio Grande implantou através do trabalho jovem, porque veio para cá gente jovem. Quando eu cheguei em Francisco Beltrão, eu tinha 34 anos. Eu já era considerado homem quase velho. Porque aqui, a grande população, o grande número, eram casais recém-formados. E houve fatos interessantes, fatos importantes para a fixação do homem à terra. Quando se fundou Cango, quando o Cango começou a trabalhar, o agricultor que veio para cá, tanto do Rio Grande como de Santa Catarina, vieram para cá grupos de agricultores que moravam juntos ou perto, eram vizinhos no Rio Grande ou eram vizinhos em Serra Baixa. E eles vieram para cá e continuaram vizinhos, porque escolheram a mesma área. Então se vê hoje Nova Concórdia, se vê Barra Grande, tipicamente se vê Jacutinga, se vê o quilômetro 20, se vê agricultores que hoje formaram Jacutinga, que hoje moram em Nova Concórdia, moram em Seção Progresso, moram em Barra Grande, moram nessas regiões todas aqui. Quase todos os grupos familiares vieram das mesmas regiões. Eram vizinhos lá e continuaram vizinhos aqui. Isto criou o que em Francisco Beltrão? Alguma coisa que serve de modelo também. Fala-se muito hoje nas agrovilas, já desde há muitos anos, mesmo eu, quando secretário da Reforma Agrária, tentei criar e implantar agrovilas no assentamento de novos agricultores, trazendo agricultores da mesma região e colocá-los novamente numa região, juntos numa outra região, formando agrovilas, onde se pensava no trabalho familiar, no trabalho coletivo, naquilo que eles chamavam antes os puxorões. Era comum, quando um colono adoecia, e era a época de colheita do trigo, ou da quebra do milho, ou da limpa do feijão, ou da colheita do feijão, as famílias vizinhas faziam um trabalho coletivo de todos eles para aquela agricultura que estava correndo risco, porque o seu proprietário tinha adoecido, os seus vizinhos colaboravam, colaboravam alegres, contentes, cantando versos folclore da região, a Bela Violeta, né? Todos eles cantando e trabalhando. Não havia coisa mais bonita, não havia coisa mais linda. Então esse modelo que foi implantado aqui, em 1950, quando abriram a Cango, e a colonização intensiva que se fez, era, de fato, o que eu digo sempre, uma terra da promissão. O que estragou a terra da promissão foi a invasão de grileiros, jagunços, por companhias de terra, que nunca tiveram o direito legítimo dessa propriedade e, por não ter o direito legítimo, usaram da força, da violência, do jagunço, das atrocidades, dos espancamentos, das perseguições, do jaguncismo, e que terminaram de uma hora para outra com aquela terra alegre que vivia aqui, cantando, trabalhando e produzindo. Se o governo tivesse em 57, ou antes de 57, já em 52, 53, colocado um basta às companhias de terra, e a justiça não estivesse engavetando os processos por interesses financeiros sobre aclamações, nós teríamos hoje uma colonização aqui, a mesma que aquela que chegou aqui. Não haveria o minifúndio,
haveria um médio fúndio, porque o agricultor que tinha uma área maior, ele vendeu parte de sua terra, porque tinha medo do apetite das companhias de terra que queriam um preço muito grande e que o agricultor sabia que não podia pagar. E num raciocínio errado, não tem dúvida nenhuma, criando problemas sociais que nós estamos pagando até hoje o seu preço, eles dividiram a sua pequena propriedade e aumentaram cada vez mais a sua prole. E isso fez com que o minifúndio fosse implantado aqui no sudoeste do Paraná, com as consequências todas desagradáveis que aconteceram. Não tem dúvida nenhuma que o grande responsável, o grande criminoso, foi o governo, que ofertou a terra, deu garantias para quem viesse para cá, registrou, assentou, construiu casa, deu escola, deu estrada, deu semente, deu assistência médica, mas quando chegou na hora de defender o que o agricultor tinha de mais importante e de mais sagrado, que era seu torrão de terra, o governo ou ficou quieto, ou ficou mais do lado de lá do que do lado do poceiro. E se criou o grande problema. 57 se deu por quê? A revolta agrária de 57, que ainda continua sendo pesquisada, ainda com prós e contras, ainda mal historiada, porque é um fato recente, falando historicamente. A revolta de 57 se deu, e eu sempre afirmo isto, e quero afirmar, e cada vez que afirmo, eu tenho certeza cada vez maior de que eu estou dizendo a verdade. O apetite dos ladrões de terra foram que provocaram a revolta de 57. Mas quando eles começaram a grilar esta terra, a jagunçar esta terra, governos municipais, governo estadual, governo federal, todos eles igualmente responsáveis. Nenhum naquela oportunidade, nenhum governo se lembrou de que a apropriação que as companhias de terra tentavam era imprópria, era injusta e era antissocial. Pois bem, eu sempre, quando discutia com agentes das companhias de terra, tanto a Citra como a Comercial, como a Apucarana, eu sempre me baseava na minha discussão no seguinte: ninguém pode aquilatar até hoje. Até onde vai a coragem e o desprendimento de quem vê a sua propriedade ser roubada? O medroso se torna valente. E de uma hora para outra, haverá uma gota d'água. E essa gota d'água vai provocar um levante no sudoeste do Paraná, do poceiro contra os grileiros. Ele sofreu, e o poceiro sofreu muito. Foi perseguido, foi injustiçado, foi espancado, teve suas filhas estrupadas. Nós sabemos de tudo isto. Eram fatos reais. Nós não estamos inventando história. São fatos reais. Eu cansei de fazer exames cadavéricos. Eu cansei de esconder colonos. Lideranças aqui escondia para que não fossem assassinados. Mas muitos foram assassinados. A história está cheia com esse problema. Pois bem. Mas eles tiveram o que eu chamo dois fatores importantes. Primeiro, souberam se organizar e apareceram lideranças. Não apareceu liderança tão somente na região agrícola, apareceu liderança na cidade. E aos poucos se delineou dois grupos, o grupo dos jagunços, das companhias de terra, da Citra, da Apucarana, da Comercial, e o grupo dos poceiros, do agricultor, que aos poucos, desiludido com as promessas do governo, tomou a grande decisão, e aí teve a coragem de tomar, de que era preciso lutar. Lideranças colaboraram, mas a luta foi do povo, a luta foi popular. Os líderes que comandaram, ajudaram a comandar essa revolta, tiveram um papel mais de orientadores, dirigentes, para que não se cometesse atrocidades na nossa região. E esses líderes tinham de fato uma liderança muito grande. Os agricultores criam neles,
porque sempre demonstraram na sua vida pública, política e profissional, aqui, nesses anos que antecederam 57, sempre demonstraram que na luta, qualquer luta que houvesse, eles sempre estariam do lado do agricultor, do poceiro e contra os jagunços de terra. Quando o agricultor amadureceu no projeto de luta e assumiu o compromisso de lutar, era um movimento irresistível. Ali não adiantaria mais o governo procurar soluções, porque o governo já tivera tempo de jogar a sua cartada e jogou errado. E o colono passou a sentir a necessidade de jogar a sua cartada. E eles sabiam que tinha que ser armada, nem que fosse com porrete, com armas de pequeno poder de fogo. Algumas armas melhores existiam, mas eles assumiram o compromisso da luta armada. Ora, nós sabemos de que não há pessoa mais respeitosa à autoridade que o agricultor. Ele não só respeita o agricultor, até culturalmente ele tem um certo receio do polícia, do chefe, mas ele perdeu isto e se armou, se preparou para a grande chamada. E a grande chamada aconteceu em agosto. Por que, aliás, em outubro? A grande. Antes, pequenas escaramuças. Houve a escaramuça do Verê, houve a escaramuça do Alto Verê, houve a escaramuça da linha gaúcha. Havia mortes e enterravam os mortos aqui, no rio Santa Rosa. E enterravam, era tétrico, porque enterravam quando o rio, tocavam na água quando o rio estava cheio. E quando as águas baixavam, as forquilhas do Sarandi apareciam muitas vezes com um assassinato na forquilha quando a água baixava. E iam se buscar esses mortos para fazer exame cadavérico. Muitos mortos. Nunca se encontrou o cadáver. Mas houve desaparecidos na época de 50, 57, que nunca mais voltaram às suas famílias. É provável que tenham sido assassinados. Houve o assassinato de Pedro Barbeiro, líder em conteste na região do Verê, na época pertencente a Pato Branco, hoje o município de Verê. Houve o assassinato de Freisliper, o alemão, que foi lutar de peito aberto contra os jagunços, entrincheirados no escritório das companhias em Verê. Ainda a viúva dele hoje é de Brasilguaia. Ainda essa semana ela vem de lá para consultar comigo, é minha amiga. Eu a atendo desde esta época, nunca deixei de atendê-la, sempre continuo atendendo. E quantos outros tiveram que sair daqui fugidos, deixando o pouco capital que tinham, e foram aventurar a sua vida, ou nas grandes cidades, nos bolsões de miséria, ou imigrando para terras mais seguras. 57 aconteceu porque o colono saturou de sofrer. E chegou a uma conclusão muito simples, de que era preciso lutar para conseguir a sua propriedade. E ninguém ama tanto a sua terra quanto ama o agricultor. Ele tem paixão pela sua terra. Um velho agricultor, que era meu vizinho no Rio Grande, chamado com o sobrenome Delane, ele veio para cá antes do que eu. E, quando voltou para buscar sua família lá em Erechim, eu falei com ele, e ele me disse o seguinte: doutor, eu perguntei como é que é a terra lá. E ele me disse: doutor, aquela terra é tão boa que dá vontade de comer. É uma frase séria, ela tem citado em muitas reportagens. Mas isso significa que o agricultor ama a terra, que serve até para comida, porque ela é boa. E a terra daqui era boa. Não tem dúvida nenhuma, das melhores terras. Pois bem, tudo isso se afunilou. A indiferença de um lado do governo, a morosidade da justiça. Esse dia eu li uma nota no jornal que até hoje esse problema judiciário, que começou em 1917, no ano que eu nasci, até hoje não foi concluído pela justiça brasileira. Nós já resolvemos o problema aqui há muito tempo. Resolvemos mantendo a posse pela luta e resolvemos depois com um governo que tinha algum sentimento
social, algum amor à terra e ao agricultor, João Goulart, um compromisso partidário até do PTB, partido que infelizmente não existe mais, existe a sigla tão somente, e não diz nada. Pois bem, pelo qual eu fui eleito vereador, prefeito, deputado. Pois bem, era um grande partido, não vale mais nada. Quando assumiu a presidência da República, pela feliz renúncia de Jânio, assumiu o vice, com dificuldade, não tem dúvida nenhuma, porque a reação se preparou contra a posse de João Goulart. Mas ele assumiu um dos primeiros compromissos que ele tomou, que tinha tomado conosco, que era desapropriar a terra definitivamente a Gleba Missões, ele fez. Não foi outro, nenhum outro, que executou a desapropriação da terra. Todos esses problemas que ocupam o governo, que ocupam a justiça, que ocupam as autoridades estaduais então, todas essas violências se juntaram, foram contra o agricultor. E o agricultor não tinha outro caminho para seguir, de defender a sua terra através da violência. Foi o que fez. Fez muito bem. Mais tarde o governo, com os precedentes e os riscos de movimentos de regiões de fronteira, como era a nossa, uma região altamente explosiva, o governo se apressou a fazer a desapropriação, que era o único ato que decidiria de fato os problemas de posse de terra aqui, da Gleba Missões. Ele desapropriou, como não se tinha confiança em órgão nenhum, todos eles viciados pela morosidade, pelo excesso de burocracia, tanto o INCRA de então, como todos os órgãos de terra que já administravam terra, o próprio Ministério da Agricultura. Nós exigimos que se criasse um órgão novo, sem vícios, sem burocracia, rigoroso, que não tivesse um passado ruim, só tivesse presente. Se criou o GETSOP, Grupo Executivo para a Terra do Sudoeste do Paraná, cujo diretor sempre seria o chefe da Casa Militar. E naquela oportunidade, antes dos negros anos do regime militarista no Brasil, o Exército Nacional tinha as melhores credenciais e a melhor credibilidade pelos agricultores daqui, que eles fariam certo e terminariam com as companhias. De fato, eles fizeram certo, não tem dúvida nenhuma. E se titulou as terras. Se trouxe, então, a paz. Mas nesse intervalo que houve entre a luta armada e a criação do GETSOP, foi muito tempo. E nesse tempo eles depredaram esta terra. O único órgão confiável que poderia disciplinar nesta oportunidade, de 57 a 62, disciplinar o uso dessa terra, era a Cango. Mas a Cango por questões políticas e pressões políticas contrárias aos interesses nacionais. A Cango foi desmontada, foi desmoralizada e parou de ter força na região. Desapareceu então quem podia disciplinar, e a indisciplina tomou conta. Quando eu assumi a prefeitura de Francisco Beltrão, eleito politicamente, até talvez, eu acredito hoje, como consequência da minha participação na luta contra as companhias de terra. Eu contei, cadastrei as serrarias existentes no município de Francisco Beltrão e município da Gleba Missões. A Gleba Missões tem 250 mil hectares. É um país. Vai até Capanema. Terras gordas, terras boas, mata virgem de primeira qualidade, o pinheiro, 4, 5 milhões de pinheiros, a melhor madeira que existe. Tudo isso foi depredado. Em Francisco Beltrão, nessa oportunidade em que esta região se tornou terra de ninguém. Esta região tinha 190 serrarias clandestinas. E quando prefeito, eu fechei todas elas, para salvar alguma coisa da mata desta região. Essa exploração indiscriminada, a derrubada da mata, a venda da terra, o minifúndio e as pequenas propriedades,
as queimadas, a derrubada criminosa de 3,5 milhões de pinheiros que vinham até aqui o rio Herval. Tirou do Brasil as condições de ter uma riqueza hoje florestal que seria a maior do mundo. Pois bem, tudo isso se deveu pela demora da justiça, a demora do governo que não tinha interesse em resolver, de 57 até 62. Em 60, novas eleições, novas autoridades e todos os prefeitos eleitos da Gleba Missões, que eram Pato Branco, Francisco Beltrão, Santo Antônio, Barracão e Capanema. Todos os prefeitos que foram eleitos foram comprometidos com o movimento de 57. E todos eles foram eleitos com gratidão da população de estar do lado certo. Aqui você começou novamente em 60 a dar alguma disciplina, mas o grande mal já tinha feito. Terra de ninguém, terra queimada, pequena propriedade. Isso foi muito ruim. Se deve hoje o problema social hoje existente nessa região. Eu culpo e continuo culpando ao governo que não soube resolver o problema e deixou campo livre para a desordem e a anarquia. Primeiro, favorecendo as companhias de terra e comprometido com as companhias de terra. Segundo, num período em que as companhias foram enxotadas pelo agricultor, pelo poceiro. Mas o governo não disciplinou dali para diante a ocupação da terra. E o medo, a preocupação de que o governo não resolvesse bem. Nunca eles imaginaram que nós íamos criar uma GETSOP. Era o nosso grande projeto, o nosso grande plano. Criar um órgão novo e titular imediatamente. Para, ele tendo a propriedade, o título, ele não dividiria a sua propriedade vendendo uma terra que faria falta para ele nos anos seguintes. Portanto, hoje nós temos o problema que nasceu com o desmando do governo. Nasceu com o apetite indiscriminado, violento das companhias de terra. Foi comum em quase todo o Paraná. Houve por Ecatu, há problemas até hoje. Eu sempre dizia, quando deputado, em 1962, que só havia uma solução para as terras do Paraná, para a propriedade do Paraná e que a agricultura do Paraná fosse perene. Era passar uma borracha em cima de tudo que tinha sido feito e fazer tudo de novo. Os problemas de terra eram resolvidos, da propriedade, da posse, da escritura, nunca foram resolvidos de acordo com os interesses do agricultor, e sim sempre foram resolvidos nos corredores dos DGTC, dos INCRAS, os corredores onde os poderosos dividiram a propriedade. Historicamente, o Brasil começou, de fato, errado em problema de terra. Primeiro erro, foi lá em 1500, quando criaram as capitanias hereditárias, dando a portugueses que não entendiam nada de agricultura e que não queriam saber nada com a agricultura e que não queriam saber nada com o Brasil. As famosas capitanias donatárias. Foi o primeiro crime que houve contra o Brasil. Foi feito ainda quando o Brasil colônia e recém-descoberto. Eu acho que hoje as coisas estão mudando porque há uma conscientização hoje muito grande, de um lado do próprio governo, que tem melhorado, de outro lado do agricultor, que sabe que ele tem o direito à terra. O que você vê hoje, a questão das mobilizações, o Movimento Sem Terra, por exemplo, é uma... Como é que você vê? Eu acho, eu tive no governo, a minha história política nunca se afastou dos interesses do agricultor. De uma maneira, às vezes, errada, mas com boas intenções, eu sempre defendi o agricultor. Qual é o político que não cometeu erros? Eu cometi os meus, todos nós cometemos. Mas me resta um consolo na minha velhice. Errei, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que acertei muito mais do que errei. Então eu tenho ainda um fator favorável de ganhar um lugar no céu, porque errei menos do que acertei. Pois bem, meu compromisso político sempre foi, quando deputado, defendi o agricultor. Procurei uma nova fórmula de política na agricultura.
principalmente visando já a pequena propriedade que existia. Sempre participei das lutas políticas ao redor da terra. Andei em todo o Brasil pregando reforma agrária, em 62, amando então de João Goulart. Eu fui a Pernambuco, fui ao Ceará, fui às usinas de açúcar, fui aos sindicatos daquela região como mandado e ocupando, representando o governo federal. Eu sempre fui muito amigo de João Goulart. Nós fomos contemporâneos quando estudantes na Universidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E sempre ele teve por mim uma amizade muito grande, uma admiração muito grande. Sempre nos demos bem. Quando nos encontramos já fazendo política, ele presidente da República, eu deputado, naturalmente que o nosso convívio foi muito bom, foi muito salutar. Eu aprendi muito. E visitei quase todo o Brasil em mandados oficiais, missões oficiais de então João Goulart. Quando João Goulart emigrou, ele cansou de me mandar emissários que eu fosse com ele para lá, porque ele tinha muito medo da minha segurança. Sempre teve uma atenção especial para mim. Foi bem, é passado. Mas os movimentos de terra, eu continuo coerente com o meu passado. Eu acho que a agricultura, o governo, deve dar uma assistência cada vez maior à agricultura. E a reforma agrária deixa de ser hoje um problema social, ou deixa de ser hoje só um problema social. A reforma agrária hoje no Brasil é um problema também de política econômica. Nós aumentamos a população não tanto quanto calculávamos. Mesmo esse índice que nós vamos atingir nesse censo vai nos causar surpresa. Os cálculos estimados nós não vamos atingir. Por uma razão muito simples. Porque tem havido nesses últimos anos no Brasil um movimento de combate à natalidade muito grande, muitas vezes de má qualidade. Preocupa-nos saber que hoje 40% da mulher fértil, em idade fértil, já foi castrada por métodos irreversíveis. Isto é, ela foi laqueada e se tornou estéril por métodos que não são admissíveis por uma medicina mais sadia. E só são admissíveis por uma política ou de interesse político, de não explosão demográfica para favorecer aqueles que nos dominam, ou por questões econômicas, de ganhar dinheiro esterilizando mulheres. E não é eleição em nossa região que fábricas de esterilização, laqueaduras aparecem em cada porta de consultório. Então nós não vamos ter explosão demográfica. Porém, nós temos uma mão de obra ociosa, o agricultor sem terra, que precisa de emprego. E fábrica de agricultor não é Ford, não é Chevrolet, não é fábrica nenhuma, é terra. Terra é a fábrica do agricultor. Mais do que nunca, a reforma agrária deve ser estudada também sob o ponto de vista, além do social, importantíssimo, não tem dúvida nenhuma, mas sob o ponto de vista de política econômica. Nós precisamos de um mundo que cresce e cada vez empobrece mais em alimento. Nós precisamos pensar em fazer do Brasil o celeiro do mundo e deixar de outros pensamentos para os quais nós não temos nem tradição cultural. Nós não podemos pensar em fazer fábricas com a tecnologia moderna que existe dos robôs para dar mão de obra ao operário desempregado, que já são alguns milhões. Nós temos que fazer uma política de retorno, de retrocesso, de fazer a terra produzir e produzir bem, com qualidade e quantidade, e dar terra àquele que sabe fazer da terra a produção de alimento. Isto que é o meu pensamento político e se transfere então ao sem terra. Acessório. Acessório. Acessório sempre foi um órgão polêmico. Ninguém começa como começou a acessar há 30 anos, lançar uma ideia de uma política agrícola, uma política rural no Brasil, à semelhança da Europa.
E foi o que a Sessuar, me parece, eu nunca tive assim muita participação. Meus grandes amigos, o Scalco, o Natalino Faust, foram os primeiros intelectuais sobre a Sessuar. Muitas vezes me convidaram, mas eu era um homem na época super ocupado e não tinha mais assim espaço para trabalhar nesta área. Estava na minha evidência maior de homem político, deputado estadual, líder de bancada, presidente de um partido que eu gostava. Eu assumi comigo mesmo um compromisso político, de seguir a carreira política. Deixei até a medicina, que tanto eu amo até hoje, e deixei até com certa facilidade. Eu que fui médico, filho de operário, me formei a minha custa, trabalhando, estudando, né? Tinha um bom nome profissional, eu abracei a carreira política. E isso me afastou muito do Denis, do Martinho, do Natalino. Então eu não tenho assim conhecimento maior da Sessuar. Conheço a Sessuar e sempre achei que a meta da Sessuar, o que ela pregava, era o que havia de melhor. Porque ela estava formando lideranças. Porque nós tínhamos uma carestia total na nossa região. Dificilmente um filho de agricultor galgava até cargo de vereador, já Beltrão era pequeno, já elegia vereadores, algum do interior, só da cidade, né? De pequenos povoados do interior. Então, a Sessuar eu conhecia, assim, teve as suas lutas, eu acompanhei as suas lutas, as suas incompreensões, o fato que ela foi mais polêmica, não é tanto hoje, eu acho que a Sessuar, não tem dúvida nenhuma, desempenhou e está desempenhando um papel político e econômico muito grande em nossa região. É o meu pensamento sobre a Sessuar. Talvez de uma forma rápida, não? Como é que as forças políticas foram se realizando nesse Sudoeste? Talvez em Beltrão, até mais, para terminar. Há um problema histórico na democracia brasileira que nós devemos pensar. Voltamos ao ano negro, 64. Presidente da República, um homem e um partido comprometido com as reformas. Desde a reforma agrária, administrativa, bancária, por aí afora, todas as reformas eram pregadas. Forças liberais lutaram, ficaram em minoria, cometemos erros e veio o golpe de 64. Foi uma interrupção violenta na vida democrática brasileira. No momento em que parecia que nós estávamos tendo apoio popular de conseguir aquilo que terminaria com os privilégios das minorias brasileiras. Eu achei aquele um grande momento. Eu vivi 64. Eu vivi o antes-64. Eu vivi a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, então com 53 deputados, mas de alta qualidade. A bancada do PTB, com 11 membros, fazia uma política de partido e pregava as reformas, as necessidades, as mudanças. Vimos uma UDN aguerrida de direita, também com valores exponenciais na Assembleia Legislativa, o PRP, partido de extrema-direita, Edgar Távora, nunca me esqueço seu nome, líder religioso, mas um grande deputado, e uma formação política de direita, mas de alta qualidade, não tem, respeitado, Rubens Requião e tantos outros deputados. A bancada do PTB, uma representatividade muito grande, um espírito de luta, uma Assembleia que trabalhava todos os dias, que não tinha mordomias, onde o povo ia nas galerias, enchia as galerias para aplaudir as lideranças que falavam. Era de fato uma casa política. Era o grande momento. Quando começaram a falar em golpe,
Eu, nos primeiros meses que pararam em golpe, que inventaram as procissões de família, propriedade, que o padre Peito esteve aqui, a mandado da CIA, eu achava que eles não teriam força nenhuma para derrubar aquele movimento que eu julgava muito mais forte nas bases populares, que ele demonstrou mais tarde que não tinha. Pois bem, abril de 64, 1º de abril, foi exatamente o momento em que todas as lideranças que estavam trabalhando para reformular esse país foram derrotados. Foram caçados, torturados, perseguidos, emigrados. Eu fui vítima da violência em cadeia, como eu, tantos outros. Uns mataram, né? E vieram os longos 24 anos de governo pré-estabelecido com o compromisso de fingir uma cultura nova, de um lado, e tentar implantar uma economia que não era a mais realista para o Brasil. Passou Castelo Branco, passou Geisel, até admiro o Geisel pela sua, de um lado, sua austeridade, não tem dúvida, e pela sua sede de autoridade. Foi um dos generais presidentes que teve de plantão na presidência, talvez foi mais comprometido com a reabertura. A história ainda vai fazer justiça a ele, apesar de ser um dos autores do golpe, em 64, em abril. Enfim, eles desgovernaram esse país até a abertura. A abertura se fez através de um trabalho político das oposições de povo. Quando começaram a aparecer em praça pública e fazer o discurso e a pregação da reforma, a abertura, a reabertura, era certo que eles iam cair. Pois bem, hoje, como consequência disto, do jejum de 24 anos de fazer política, porque o direito de ser votado passava pelo SNI, passava pelo serviço secreto, passava pelas agências de informação. Pois bem, depois da abertura, nós estamos pagando até hoje, já faz 12 anos, nós vamos pagando até hoje os desmandos autoritários, isto é, a falta de liderança e a falta de partido. Antigamente, o eleitor que votava no PTB, ele votava no partido e procurava dentro do partido o homem que mais ele admirava. Mas ele não fugia do voto partidário. Hoje, quando eu falo com um político prefeito, um político deputado, a primeira pergunta que eu faço, para não cometer nenhum erro, eu digo: qual é o partido que o senhor está hoje? Porque eles mudam de partido como se muda de camisa. Não se faz democracia sólida sem partido forte. E nós não temos partido forte. Temos partidos, sim, mais organizados, menos organizados. Mas não temos ainda um partido tirando o PT. E os pequenos partidos de extrema esquerda, nós não temos, e o PSDB já pintou melhor. Partido ao qual eu pertenço e sou fundador. Mas, enquanto não se fizer reforma política, partidária, enquanto não se fizer reforma eleitoral, nós estamos tendo uma democracia que não representa nada e não vai fazer democracia nenhuma. Isso não tem dúvida nenhuma. Nós temos que obrigar, nem que seja preciso novamente fazer pressão política, pressão popular, de fazer movimentos populares de rua, de porta de fábrica. Nós temos que fazer com que as reformas saiam. E começa essa reforma para melhorar tudo com a reforma política. Se nós conseguirmos isto, nós vamos ter eleições boas. Eu acho, para responder corretamente, a ditadura, como toda ditadura, a do Brasil, não foi completa. Ela foi mascarada. E como ela foi mascarada? Porque ela manteve umas eleições aí artificiais para deputado federal, deputado estadual. Mas no que houve risco de senador, eles já criaram uma figura, o senador biônico. Isso é uma anedota no Brasil igual ao nosso. Está bem que países da Europa
com 2.000 anos de democracia, pense num senador biônico, um senador representativo. Eu até acho viável. Mas o Brasil não tem dó. Quando se pensa que no Brasil, um dos senadores hoje, os senadores que fala todos os dias, aparece todos os dias na televisão, foi presidente da República até o dia da eleição, mas foi candidato a senador com residência eleitoral em Rondônia ou coisa parecida. Como é que ele tinha residência em Rondônia para ter título eleitoral de ser senador por Rondônia, se ele foi presidente da República? Todo mundo sabia que o presidente da República era ele, que a residência dele é Brasília, só que ele não sabia a justiça eleitoral. Isso é uma anedota. Então, eu acho que nós estamos pagando uma coisa em que os ditadores militares, o SNI, foi muito inteligente numa coisa, de manter as simulações de eleições controladas por eles para a eleição das casas legislativas. E mais tarde até para prefeitos, tirando naturalmente faixas que não interessavam, as capitais de Estado. Então o povo não sentiu tanto a necessidade durante a ditadura de formar lideranças. Porque havia eleição, o que o povo... Mas a eleição, o povo não podia entender que essa eleição era uma fantasia, era uma pantomima, né? Mas para o povo aquilo era eleição. O que o povo queria? Que morava na fronteira queria ter o direito também dessas eleições para eleger seu prefeito, seus vereadores, seus deputados, etc, etc. Porque nós vivemos um longo período de anedota, não era coisa séria. Mas esse longo período de anedota de coisa séria fez com que não aparecesse lideranças. Vem 82, vem a abertura, vem eleições diretas, vem eleições em âmbito nacional, se reabre a democracia, se permite a criação de partidos, há um exagero de criação de partidos. Hoje um líder maior no Brasil, quando não tem lugar uma sigla partidária, ele cria outra, ele vai para casa e cria uma sigla, a Justiça Eleitoral registra, e é mais um para dizer bobagem depois nos programas de televisão, né? Então eu acho que nós ainda não estamos maduros, nós estamos ainda despreparadas para exercer a democracia. Acredito muito nessas eleições municipais de agora, porque novas forças políticas se coligaram, estão juntos para derrotar esse antiguismo que está por aí. Isso vai fazer com que apareçam o que precisa o Brasil: reforma política de um lado, voto distrital de outro, acompanhando a reforma política. E, acima de tudo, a oportunidade de abrir lugar e espaço para novas lideranças. E aí estão essas eleições municipais. Nesses últimos anos, as eleições até para o Estado têm feito aparecer novas lideranças. Para capitais têm aparecido novas lideranças. Isso é uma coisa que nos deixa muito, muito felizes, com a expectativa de que essas lideranças vão aparecer em maior número e vão fazer partidos bons, partidos com conteúdo partidário, ideológico. Não sigla partidária para servir de aluguel. Nós temos que criar. E nós vamos, nenhuma parte do mundo, nenhum país civilizado do mundo, não evolui politicamente em fazer 3 partidos, o de centro, o de esquerda e de direita. Assim é a Europa milenar. Nós vamos marchar para isso, porque agora vão aparecer novas lideranças. Ainda eu guardo já para essa nova eleição, para essa eleição de 3 de outubro, que se avizinha agora, né, o aparecimento de lideranças, coligações políticas, que já espelham assim a vontade de se unir num partido só. E vai aparecer aí, como era antigamente, um PTB de esquerda, um PSD de conservadorismo e um UDN de extrema-direita, aguerrida, intelectual, endinheirada, não tem dúvida nenhuma. Então, eu tenho esperanças.